tentación, el poder del cristiano estaba en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán de destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Buenos dias, hermanos. Bendiciones a todos, amém? En essa manhã estamos uma vez mais conectados para buscar o rostro do Senhor, para agradecer a Ele por tanta bendição que ha hecho em nossas vidas. E o Senhor ha sido bueno com seu povo, apesar de todas as situações que hemos estado enfrentando. Ele sigue sendo Deus e sigue sendo bueno, amém? Deus nunca deixará de ser bueno, porque é sua natureza, amém? Você que está conectado aí nesta manhã, dele compartilhe aí nesse vídeo, puedas compartilhar com outras pessoas, para que outros mais possam ser edificados por la palavra do Senhor, amém? Que nessa manhã o Espírito Santo pueda envolver-te em seu manto de misericórdia, de graça. Eu sei que está conectado aí, os demais que vão estar mais tarde, quizá, tendrão acesso a esse vídeo, amém? Que a bendição de Deus esteja em tu casa nesse momento, que a glória envolva tu casa, tus familiares, todo o que tem a ver com tu persona, com tu vida, amém? Hoje vamos trazer uma palavra, hermanos. Será uma meditação curta, amém? Quero ver se não me estendo muito hoje em la palavra, amém? Porque, bueno, digo eu a verdade, porque às vezes uno disse, vou falar pouquito, e o Espírito Santo empieza a falar e, bueno, Ele é Senhor, verdade? Ele é Senhor, amém? Então, é o Senhor que sabe, pero eu
Me propongo falar um pouco rápido hoje, mas corta a palavra. Se vocês têm sua Bíblia aí e querem me acompanhar, vamos ler o livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Bendiga tua vida nesta manhã, amém? Bendiga essas vidas que estão aí conectadas. Abner, Deus te bendiga, Abner. Glória a Deus. Abner Gomes. Bendiciones. Tatiana, hermana Líbia. Pastor Márcio, lá em Brasil. Bendiciones. Amém? Vamos estar compartilhando esse vídeo, amém? Porque há pessoas que necessitam escutar da palavra de Deus. E necessitam saber que há pessoas orando por elas, aunque elas não se deem conta. Amém? Que essas pessoas, aunque não tenham assim uma grande relação com Deus, uma intimidade cercana com Deus, há quienes oram por elas, anônimos, pessoas anônimas que se dispõem a orar por as pessoas, por a humanidade, por a sociedade, pela cidade onde estamos, por a comunidade onde estamos. Sempre há alguém que está orando, verdade? Ou seja, há um mover de oração que toca o cielo diariamente a tu favor, muitas vezes, sem que tu te des conta. Sem que tu te des conta, alguém está orando por você. Amém? Então, se nessa manhã vamos bendecir ao Senhor, amém? Através de sua palavra. Diz Lucas capítulo 4, versículo 31, diz assim: Descendeu Jesus a Capernaum, cidade de Galileia, e les ensinava em los dias de repouso, e se admiravam de sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Estava em la sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, o qual exclamou a gran voz, dizendo: Déjanos, que tienes com nós outros, Jesus Nazareno? Has venido para destruir-nos? Eu te conosco quem eres, o Santo de Deus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Cállate e sal de ele. Então o demônio, derribando-lhe em meio de eles, salió de ele, e não lhe hizo dano algum. E estavam todos maravilhados, e hablavam uns a outros, dizendo: Que palavra é esta, que com autoridade e poder manda a los espíritos imundos e salen? E sua fama se difundia por todos os lugares de los contornos. Amém? Glória a Deus, que palavra hermosa, irmãos. Uno mais de muitos milagros que o Senhor Jesus hizo em sua passagem por o mundo, por essa terra, em seu breve ministério de 3 anos e meio por aí. Ele hizo coisas tremendas que os seres humanos, as pessoas quedavam maravilhadas, como está aqui escrito, quedavam maravilhados, buscavam explicação e não veiam explicação, porque a explicação que buscavam e o entendimento que eles queriam alcançar das coisas que fazia Jesus era algo muito natural, muito humano, verdade? E o mover em que se movia Jesus, e na atmosfera de mover de poder, de autoridade que se movia o Senhor, propiciava isto, um poder que venia do Padre hacia ele, sem embargo estava em ele mesmo, porque ele é o mesmo Deus, verdade? Pero esse mover de milagros, de señales, de maravilhas que o Senhor hacía, a gente quedava maravilhada, sem explicação, dizia: pero quem é esse? Como é isso? Diziam eles, verdade? Disse porque sua palavra era com autoridade. E quando esse espírito imundo sai desse homem, a gente queda assim como que perguntando: que palavra é essa que com autoridade e poder manda a los espíritos imundos e salem? Jesus tinha duas coisas, verdade? Que nós outros vemos no mundo aí fora, vemos na igreja e vemos também fora da igreja. Jesus tinha autoridade e Jesus tinha poder. O que é essa autoridade, irmão? Eu não quero não quero dar um estudo sobre autoridade. Já é predicado sobre autoridade na igreja algumas vezes, sobre poder, verdade? Pero não é essa a intenção hoje, é apenas refrescar a mente de alguns que estão aí conectados, outros que quizás se vão a conectar e escutar esse vídeo mais tarde.
Autoridade é um poder delegado que tu recebes. Amém? Por exemplo, um governador recebe autoridade. Recebe de quem? E o momento que ele põe seu nome em uma eleição, ele está buscando autoridade para governar. Verdade? Por essa razão, disse o Senhor em sua palavra, que nós devemos respeitar, honrar, obedecer e orar por as autoridades. Verdade? Porque nós outros as pusimos aí. Nós outros, através do voto, da eleição, pusimos essas pessoas para que nos governem. Les delegamos a eles um poder que eles não tinham. E a palavra autoridade e poder andam relacionadas, aunque são diferentes entre si, verdade? Autoridade é uma coisa, poder é outra. Pero a autoridade significa que tu recebes poder para governar. Amém? Evidentemente, não podemos dizer que todo aquele que tem um posto de autoridade tem necessariamente poder, verdade? Por exemplo, quando nós observamos os governos com regime democrático, verdade? Por exemplo, Costa Rica é um país democrático, Brasil e outras nações são países democráticos. Em los primeiros párrafos da Constituição dessas nações, diz que todo poder emana do povo, verdade? Ou seja, o político está aí para governar sobre uma nação, pero o poder está sobre o povo. Amém? Ele tem autoridade porque tem um título, tem um posto, tem um lugar de comando, de governo, certo? Pero o poder real, intrínseco, está em o povo. Evidentemente que não todos se dão conta disso, então os governos fazem o que querem com a gente, verdade? Oprimem, escravizam, mandam e desmandam, verdade? Usurpam um poder que em realidade não tem, porque o poder emana do povo. Pero como os pueblos não sabem disso, não têm consciência política, não entendem dessas coisas, a gente, o governo utiliza a autoridade e poder para exercer opressão, para aprisionar, para fazer de todo, amém? Claro que andam juntos autoridade e poder. Então, se o político recebe autoridade e poder para governar, ok? Pero o poder intrínseco está sobre o povo e não sobre o político, amém? Pero como a gente não sabe disso. Evidentemente que o que estamos falando hoje não é um poder político, não é um poder de governo, estamos falando de um poder espiritual. E Jesus tinha autoridade e tinha poder delegado por seu Padre, amém? Então, se a gente dizia, que palavra é esta que com autoridade, muitos usavam palavra, muitos diziam coisas, como hasta hoje, muita gente diz muita coisa, verdade? E no meio cristiano, muita gente diz muita coisa, incluso utiliza esta palavra, que em si mesmo tem autoridade. A mesma palavra do Senhor, a palavra do Senhor é, em sua natureza, uma palavra de autoridade, amém? Pero esta autoridade, que está intrínseca na palavra do Senhor, se manifesta não através de todos, aunque deveria ser assim, pero não lo é. Quando Jesus manda seus discípulos, está em um processo de discipulado com eles, verdade? Preparando eles, ele mandava eles a curar enfermos, verdade? Vayam, prediquem a palavra, sanem enfermos, echem fora demônios. Ou seja, eles delegavam uma autoridade que todavia eles não tinham. Eles estavam exercendo, aprendendo, sendo discipulados. Amém? E mientras Jesus estava com vida, discipulando antes da crucifixão, o Senhor lhes enviava de 2 em 2, verdade? A predicar e usar esta palavra de autoridade que venia do mesmo Cristo para eles. Não estava em eles essa palavra, não estava em eles essa autoridade, tampouco este poder. Pero Jesus les delegava e dizia, vayam, prediquem a palavra, sanem enfermos, echem fora demônios, impongam as mãos sobre os enfermos e se sanarão, unjam com azeite o que está enfermo, enfim, ele les dava a eles a autoridade, certo? Muito bem, irmãos. Então se disse aqui que a gente que estava maravilhada, como é isso? Verdade? Que com autoridade mandem os espíritos salen, né? Mas adelante, el versículo 38, habla quando Jesus sana la suegra de Pedro, diz que então Jesus se levantou e salió de la sinagoga.
y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, Pedro, ¿verdad? Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Quizá algunas personas que son un poco religiosas dicen así, pero ¿cómo es eso que la gente anda por ahí repreendendo el virus, repreendendo las enfermedades? ¿Qué cosa es esa? Dice la gente. Jesús reprendió una enfermedad. Amém? E não podemos dizer que aqui é uma enfermidade espiritual, porque em outras situações, Jesus repreendia os espíritos de enfermidade. Então, se Jesus tinha poder para repreender a enfermidade em si mesma, orgânicas, físicas, de natureza, de desgaste físico, pero também as enfermidades que veniam de parte de espíritos malignos. Ele tinha toda a autoridade e toda a potestade, não importando a origem, a procedência de tal enfermidade, não importando a procedência do problema que a pessoa enfrentava, a palavra dele tinha autoridade. Amém? Então, se aqui, ele não repreende um espírito, ele repreende a enfermidade mesma. E diz que a febre derrou essa mulher, a mulher se levantou e foi a servir a gente que estava. Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 31. 31 é Mateus, sim. Não. Perdão, é versículo 14. Amém? Versículo 14. Mateus 8, versículo 14, conta a mesma história, verdade? E quando Jesus chega à casa de Pedro e sana a suegra de Pedro, estava postrada na cama, pero o versículo 16, 8:16 de Mateus disse: e quando chegou a noite, trajeron a ele muitos endemoniados, e com a palavra, amém, irmãos? Com a palavra. Jesus, muito poucas vezes, sanou enfermos com imposição de manos, aunque lo hizo. Tocou o cego nos olhos, enfim, uma mulher com fluxo de sangue tocou em ele, ou seja, houve um toque físico, pero não muitas vezes o Senhor sanou com imposição de manos, aunque ele mandou orar e poner manos sobre os enfermos, ele mandou fazer isso. Pero ele mesmo, muitas vezes, usava a palavra, verdade? Ele echou um espírito sobre aquele endemoniado que acabamos de ler com a palavra. E sanou a suegra de Pedro com a palavra. Amém? Palavra de quê? Palavra de autoridade, não é qualquer palavra. Não é qualquer que abre sua boca e diga, eu repreendo tal coisa. Tienes que ter autoridade para isso. É verdade? A palavra em si tem autoridade, pero tu necessitas que Deus te haja delegado autoridade sobre ti. Amém? Porque senão seriam palavras vazias. Então se disse, trajeron a ele muitos endemoniados, e com a palavra echou fuera a los demônios, e sanou a todos os enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, quando dijo, Él mismo tomou nuestras enfermedades e levou nuestras dolências. Aleluia. Autoridade, irmãos, autoridade. Em Mateus, o mesmo livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, quando Jesus envia seus discípulos, veja o que diz, entonces, chamando a seus 12 discípulos, les deu autoridade. Uau! A quem é dada a autoridade, irmãos? Eu sei que você me pode responder aí, pero abre a ti mesmo, se queres escrever aí, pode escrever. A quem o Senhor lhe dava autoridade? Lhe dava autoridade a quem? A seus discípulos. Não dava autoridade aos fariseus. A autoridade que estava sobre os discípulos, o Senhor não havia dado a los escribas, a los saduceus, não, a los sacerdotes do templo, de las sinagogas. Esses não tinham autoridade. Aunque utilizavam a mesma palavra. Aunque se moviam por la palavra, por el Pentateuco, por los salmos, por los profetas, pero autoridade não tinham. Veja bem, utilizavam a mesma palavra, pero não tinham autoridade em sua boca.
Uau, está vendo a diferença? Estes homens não eram doutores da lei, não eram conhecedores da teologia da época, estavam em um processo de discipulado, sendo preparados por o Senhor, e o Senhor lhes disse assim: então, chamando a seus discípulos, les deu autoridade. Que tremendo isso, irmãos, que tremendo isso. Les deu autoridade sobre os espíritos imundos, para que los echassem fora e para sanar toda enfermidade e toda dolência. E ao que sigue está o nome deles aí. Simão Pedro, Jacob, Filipe, Tomás, enfim, todos os que estavam aí. Jesus les deu a esses homens, irmãos, um poder delegado desde o cielo, uma autoridade desde o cielo em la palavra do Senhor, que não estava sobre os escribas que dominavam o conhecimento da palavra, não estava sobre os fariseus, não estava sobre os sacerdotes da época, tampouco sobre o sumo sacerdote daquele tempo. Não, esses homens não tinham, aunque tinham a palavra. Muita gente, irmãos, tem a palavra, incluso la tiene em sua boca, pero não tem autoridade. Amém? Porque a autoridade é algo que é delegado desde o cielo. A autoridade é algo que tu recebe de Deus. Amém? Evidentemente que Deus utiliza homens. E o mesmo processo de discipulado por que passaram os discípulos com Jesus, o Senhor levanta homens para discipular a outros, para transferir essa autoridade que ha recebido do mesmo Deus. E esse é um processo, ir a ser discípulo a todo mundo, a todo... Está entendendo? E o Senhor nos deu essa autoridade, essa potestade de fazer isso. Amém? Pero chama atenção que o Senhor les enviava não apenas com teologia, não apenas com palavra. Les enviava com autoridade. E autoridade sobre os males de aquele entonces. Quais eram os males que afligiam a humanidade? Además, evidentemente, de estar bajo o governo romano, verdade? Que isso era algo político. Pero o que afligia é o que aflige a humanidade hoje. O poder e a potestade que o ser humano lhe ha dado ao diabo através do pecado. Esses principados e potestades que incluso põem a enfermidade em las vidas, enfermam as mentes, enfermam os corpos, causam problemas, destruem famílias, governos, nações, desestabilizam todo a seu passo. Pero o Senhor disse na palavra que a los discípulos ele les dava autoridade sobre estes demônios. E veja que esses demônios não haviam sido vencidos todavia na cruz do Calvário. E já os discípulos teriam poder sobre eles. Imagina esses termos. Dá para entender isso, sim ou não? Hoje, nós outros sabemos que Cristo, ao morir na cruz do Calvário, destruiu todo o poder e autoridade dos demônios. Eles têm poder todavia? Sim, porque o príncipe desse mundo está aí, solto, haciendo de las suyas. Porque o pecado todavia está em la humanidade e o pecado lhe dá autoridade aos demônios a ser o que querem ser. Verdade que sim? Porque não todos são discípulos do Senhor. A autoridade e o poder espiritual está sobre os discípulos. E você é discípulo do Senhor? Há poder e autoridade sobre ti, de parte de Deus. Tienes a palavra do Senhor em tu boca, em tu coração? A palavra em si mesma já é a autoridade de Deus. Declara a palavra, predica a palavra, instrui em la palavra, obedece a palavra e tendrás autoridade e tendrás poder sobre espíritos, sobre enfermidades e todo o que seja. Amém? Evidentemente não basta apenas ter palavra, tem que haver uma obediência. E quando a palavra disse que o Senhor chamou a seus discípulos, é dizer que eles estavam em obediência. Verdade que sim? Porque não pode você ter autoridade se tu não tens o princípio de obediência em tu coração. Se eu conosco a palavra, pero não a obedeço, cuesta que vou ter autoridade, hermanos. E muitos são os homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra. De um lado a outro conhecem a Bíblia, sabem de memória muitas partes da Bíblia, pero não têm autoridade. Por que não têm autoridade?
porque não la obedecem. Então, se a autoridade é um poder delegado, é algo que Deus delega sobre ti para exercer poder. Amém? Poder. Essa palavra é muito forte, irmão. Muito forte essa palavra. Pero isso está vinculado a um princípio. E o princípio se chama obediência. Tu podes ter essa palavra de poder sem necessariamente exercer o poder desta palavra. E Jesus dava a esses homens o poder, a potestade de echar fora demônios, de sanar enfermos. Imagine isso, irmãos. Eram pescadores, homens do pueblo. Eu me pongo a pensar a gente observando um Pedro meio caráter forte, grosseiro, um homem rústico de la pesca, estava aí em meio do povo, cresceu na comunidade, todo mundo lhe conhecia. E de pronto Pedro está andando com um homem chamado Jesus, imponendo manos e echando fora demônios. Imagina isso, se a gente se surpreendia e se maravilhava com Jesus fazendo essas coisas, imagine-se essa mesma gente vendo a Pedro. Imagine-se os termos. Conhecendo a Pedro como conhecia. Pero era Pedro? Não, era um poder que estava sobre ele. Era uma autoridade que Jesus havia dado a ele e a todos os demais discípulos, incluindo aí Judas também. Só que Judas, o poder e a autoridade, logrou cambiar o coração dele. Então, irmãos, por essa razão, disse em Efésios capítulo 6, que nós devemos vestir-nos da armadura do Senhor. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, senão contra principados, potestades, dominadores del ar e governadores de las tinieblas. Ou seja, são espíritos malignos que todavia têm poder nesse mundo. E o diabo não está aprisionado no sentido de não poder fazer o que hace, ele lo hace muito bem as coisas. Quando é para destruir, ele destrui. Quando é para dividir, ele divide. Quando é para enfermar, ele enferma. Lo hace. Pero há um pueblo a quem o Senhor chama de hijos e também a la vez chama de discípulos. Sobre estes, o Senhor lhes ha dado poder e autoridade. E não é porque eu sou pastor, tenho autoridade. Não, tu não é pastor. Essa mesma palavra tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Se tu não obedeces, se tu caminas bajo o mandamento e a ordem divino, a autoridade e o poder dessa palavra pode fluir através de você também. Amém? Evidentemente que há homens que Deus chama para um propósito maior. Isso eu entendo e eu creio que você também entende, verdade? Não todos são pastores, não todos são apóstolos, verdade? Não todos estão aí em um processo. Aí quienes já passaram por um processo tremendo com Deus, têm um chamado, é um pastor, é um apóstolo, é um evangelista, é um intercessor, é um profeta, é um homem de poder, é uma mulher que ora com poder, com autoridade. Independente se é pastor ou não, há mulheres que eu conosco tremendas, irmãos. E não são pastoras, não têm nenhum título eclesiástico. Simplesmente são gente de oração. Gente que entende que o Senhor dá poder e dá autoridade a los que são discípulos. Tão somente ser discípulo já te capacita, já te condiciona, já te põe na posição para receber de parte de Deus poder e autoridade. Disse a palavra que essa gente quedava maravilhada quando Jesus falava. Este habla como quem tem autoridade. ¿Ves? Claro que tinha autoridade. Ele era a mesma autoridade do universo e todavia lo é e sempre lo será. Amém? Então se disse, irmãos, quero ler um versículo mais aqui com vocês. Disse aqui, vou ler porque sei que muita gente não conhece esse passagem bíblico, então, aunque uno de tanto predicar de isso já lo sabe de memória. Pero muitos que estão escutando ou vão escutar mais tarde não sabem. Veja que esses homens utilizavam um poder e uma autoridade que o Senhor lhes havia dado para echar fora demônios, para sanar enfermos, para fazer coisas sobrenaturais e lo hicieron muitas vezes. Pero os demônios não haviam sido vencidos. Satanás não havia sido derrotado. Já quando Satanás é derrotado na cruz, irmãos, veja que diz aqui, Colossenses 2, disse assim, e a vós outros, estando mortos em pecados, e em la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente com Él, perdonando-os todos os pecados, anulando el acta de los decretos que havia contra nosotros, que nos era contrária, disse, quitando-la de em medio e cravando-la em la cruz e despojando. Essa palavra é tremenda, irmão. Despojar é quitar, é desnudar. Jesus despojou a los principados e a las potestades. Despojou de quê, irmãos? Les despojou do poder e da autoridade que tinham, que o pecado do ser humano les dava. Então se disse que o Senhor perdonou vuestros pecados. Quando o Senhor perdonou os pecados, le quitou ao diabo a autoridade e o poder que tinha sobre o ser humano. Evidentemente, o ser humano que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. Os que estão todavia bajo o pecado, ou que não reconhecem a Jesus, esses estão bajo o governo de Satanás, irmãos. Infelizmente, assim é. Diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de los incrédulos para que não les resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, essa gente vive todavia escravizada, vive sendo manipulada por demônios. Não tem poder, não tem autoridade, porque Jesus não está no coração deles, porque não aceitaram aún o plano de salvação. Então se diz que perdonando todos os pecados, disse, anulando um documento que dava autoridade a principados e potestades a ser de las suyas contra a humanidade. E disse, despojando, les quitou, les despojou, los desnudou todos os principados e potestades de poder e autoridade que tinham sobre o ser humano. Perderam, irmãos. Disse, despojando a los principados e las potestades, los exibiu publicamente. Los avergonzou, disse, triunfando sobre eles em la cruz. Uau! Los exibiu publicamente, los avergonzou publicamente, les quitou o poder e a autoridade que tinham. A partir de quê? A partir do perdão de los pecados. Derramou seu sangue na cruz, perdonou os pecados. Todo aquele que recebe a graça do amor e do perdão de Cristo conquistado na cruz do Calvário, demônios e principados e potestades não têm mais autoridade sobre ti. Não tem. Por isso que me surpreendo muitas vezes quando a gente diz, ai pastor, que o diabo anda em minha casa, que a mona anda no teto de minha casa, que a jégua sem cabeça, não sei, um montão de crenças que tem a gente por aí, e são cristianos, e são servos e servas de Deus. Como é possível, irmão? Se esses demônios foram expostos publicamente, avergonçados publicamente, perderam o poder, perderam a autoridade que tinham, porque tu fuistes perdonado de tus pecados. Já eles não têm potestade sobre ti. Você me está entendendo? Veja que quando Jesus enviava seus discípulos, todavia o diabo tinha poder e autoridade, incluso sobre os discípulos, porque não haviam recebido perdão de pecados todavia. Pero a partir de la cruz, o perdão foi liberado. E uma vez que o perdão foi liberado, irmão, perderam principados e potestades, perderam autoridade sobre ti. Então, o apóstolo Paulo disse, vistam-se da armadura de Deus, porque tu luta não é contra a carne, é contra esses espíritos, que têm todavia poder e autoridade sobre o mundo, não sobre ti. Você me está entendendo? Não sobre ti. Se tu tens a Jesus em tu coração, se tu reconheces que são sido perdonados todos os tus pecados, e o Senhor te ha dado poder e autoridade. Poder. Pero eu devo entender, e agora repito uma vez mais o que havia dito, devo entender que essa palavra por si mesma tem poder para ser o que nós outros determinamos que haga, porque a palavra não vuelve vacía, a palavra não é Deus Senhor. Há autoridade em ela, pero para que esta autoridade la podemos exercer essa autoridade, devemos primeiramente ser hijos de Deus, ser discípulos dele, caminhar em obediência a esta palavra. Porque o momento que não estamos em obediência à palavra, vuelve aquele poder e a autoridade
que os demônios perderam em la cruz e vuelva a causarte problema. Amém? Então, se a palavra tem poder, sim. Tem autoridade? Sim, tem. E esse poder e essa autoridade, o Senhor ha delegado a seus filhos. A seus filhos. Tu és hijo de Deus, tens poder e tens autoridade. Amém? Não tem o político a autoridade que tu tens. Não tem. Não tem o policia, não tem o juez, a autoridade que está sobre ti. Está me entendendo? Não tem o governo de tu nação, a autoridade e o poder que tu tens. A autoridade do político, do governo de tu nação, está em las leyes de la Carta Magna, de la Constituição de seu país. Verdade? E aí ele vê como vai obedecer a isso e poner por obra o que está escrito. Pela autoridade que está em ti, é superior a todo lo que chama leis nesse mundo. Por essa razão, irmãos, o Senhor disse, e vocês vão ir, veja, antes de Senhor subir ao cielo, ele chamou a seus discípulos, e aqueles que antes estavam tendo experiências, simples experiências de echar fora demônios, né, de sanar enfermos, aunque eles não tinham autoridade plena sobre eles, Jesus les enviava com a autoridade dele e do Padre. Pero a partir do momento que o Senhor morre na cruz do Calvário, ele não apenas transfere de uma maneira temporal, momentânea, esse poder, essa autoridade. Ele lhes entrega esse poder e essa autoridade aos seus discípulos. Uau, que tremendo, irmãos! Que tremendo que o que antes era uma experiência, que andavam de 2 em 2 fazendo as coisas e sentindo-se com poder e autoridade momentânea. Agora, a partir do momento que Jesus morre na cruz, ressuscitou, passa o tempo que passou com eles na terra, e antes de subir, uau, que tremendo, irmãos. Veja o que disse Mateus 28. Tremendo, irmãos. Tremendo, Mateus 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Você entende essa palavra toda? Veja que potestade já é uma palavra de um poder tremendo. A mesma palavra já inspira poder, verdade? Já inspira poder. Pero há uma palavrita antes que está dizendo toda. Quando diz toda, é toda, irmãos. E diz o Senhor, toda potestade me es dada en el cielo e en la tierra. Uau, que tremendo, irmãos. Portanto, id. Agora não vão apenas para ter uma experiência de meu poder e de minha autoridade. Les estou entregando esse poder, les estou entregando essa autoridade para que vayam. Já não estarei com você em corpo presente, pero estarei em espírito. Amém? Com vocês. Disse, id e haced discípulos a todas as nações. E naquele entonces, eles andavam aí, a la redonda, em Jerusalém, Capernaum, Betânia. Aí andavam, Galileia, por aí. Pero agora o Senhor habla de nações. Então, esse poder, essa autoridade, que antes eram pequenas experiências que eles tinham para andar na comunidade, fazendo coisas com Jesus, agora o Senhor habla que esse poder, que essa autoridade delegada sobre eles, tem a ver com nações. Tem a ver com o que o Senhor está dizendo, o poder e a autoridade que estou entregando a vocês, não vai temer nenhum potestade, nenhum espírito de outras nações. O poder e a autoridade que está sobre vocês funciona em Jerusalém, pero vai funcionar em Samaria, em Judeia e hasta lo último de la tierra. Você me está entendendo, irmãos? Que tremendo, irmão, que tremendo. Id a ser discípulos a todas as nações. Batizando-los em nome do Senhor, Padre e Espírito Santo, ensinando-los que guardem todas as coisas que os he mandado, e aqui eu estou com vosotros todos os dias até o fim. Amém? Que tremendo, verdade que sim? Gostaria você de ter esse poder, essa autoridade, irmãos? Te gostaria ou não? Marcos capítulo 16.
Ir por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Este evangelho de poder, de autoridade que vocês me han visto predicar, agora vayam vocês. E vão a ir com o mesmo poder e com a mesma autoridade que me veiam manifestar quando estava com vocês, e vocês vão com o mesmo. E disse o Senhor mais tarde que vocês, disse antes, hariam coisas maiores delas que he hecho eu. Coisas aún maiores, e realmente temos hecho coisas maiores que as que Jesus hizo na terra. Amém? Por quê? Porque Ele nos deu esse poder, Ele nos deu essa autoridade. Disse, e o que crê e for batizado, agora aí, versículo 17, e estas señales seguirão a los que creem. Que triste é saber que há cristianos que não creem no poder e na autoridade que está na palavra. Quando um está orando por enfermos, está repreendendo as enfermidades, e cada quem tem sua maneira de orar, cada quem utiliza as palavras características de si mesma, segundo seu léxico, segundo seu vocabulário, segundo seu conhecimento bíblico, verdade? Pero há pessoas religiosas que andam vendo a ver como oram as pessoas. Quem é esse para dizer que decreta, que amarra, que desata? Entende? As pessoas estão como fariseus, se agarram a los mínimos, a la letra, a as coisas para atacar, para não crer, hermanos. Para diminuir o ministério das pessoas muitas vezes, verdade? Por quê? Porque não tem convicção que o poder e a autoridade está sobre ti. Talvez tu não tenhas grande sabedoria, grande conhecimento bíblico, mas quando tu abres tu boca para falar, para repreender uma enfermidade, os demônios saem porque vem em ti autoridade. E eu te vou dizer uma coisa nesta manhã, os demônios não estão preocupados com tua teologia. Está entendendo? A preocupação de eles é se te põe por obra e obedece a palavra, aunque pouco que la conhece, se tu pones por obra e obedece, esta é a preocupação de los demônios. A los que sabem muito, pero não obedecem, para eles les dá igual. Amém? Então o Senhor disse, e essas señales seguirão a los que creem em mi nombre. Aleluia. Em mi nombre echarão fora demônios, hablarão novas línguas, tomarão em manos serpentes, e se beberem coisa mortífera não lhes hará dano, e sobre os enfermos pondrão suas manos e sanarão. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Jesus ha dado a seus discípulos autoridade e poder. Se tu é um discípulo do Senhor, sobre ti há uma palavra de autoridade e poder. Use essa palavra. Use essa autoridade. Use esse poder. Evidentemente, camina bajo o princípio de obediência, de temor de Deus. Apártate do pecado e a autoridade estará sobre ti. Por essa razão, muitas pessoas perdem a autoridade que tinham. Por quê? Porque dão lugar ao pecado. Quando o pecado toma uma pessoa, o poder se vai, irmão, a autoridade se vai. Os dones são irrevocables. Deus não te vai quitar os dones que te ha dado, pero perdes a autoridade para exercerlo. E há muitos homens e mulheres de Deus que tinham grande poder, grande autoridade, abriam a boca e a palavra fluía com poder, e haviam sanidade, paralíticos se levantando, gente está morto ressuscitando, homens comuns e correntes como tu e eu. Pero por alguma razão se meteu o pecado, se foi o poder. Perderam o dom? Não, o dom todavia está com eles. O que perderam foi a autoridade para exercer o dom. É dizer, então, que a autoridade ela é delegada. Ela é entregada para um propósito, para um fim. Amém? Para predicar a palavra, para sanar enfermos, para echar fora demônios. Para levar ao conhecimento da gente que Jesus é o Senhor. Porque tu vas em nome de Ele, disse em mi nombre. Claro que não todo mundo pode usar o nome do Senhor, porque se não creem nele, como vai usar o nome dele? Amém? Eu quero orar aí nesta manhã, irmãos. Glória a Deus. Entenda isso uma vez mais. Deus, através de seu Filho, te deu a ti e me deu a mim autoridade e poder. Amém?
Você não tem que andar a ver como ora o fulano, como ora o sultano, e a gente anda aí sacando estúdios e, ai, que não devemos amarrar, e que não devemos atar e amarrar, essa coisa de amarrar e atar, não sei o que, sabe? São fariseus, irmão, perdonem a palavra, são fariseus. Andam buscando uma coma, uma vírgula da palavra para, verdade? Para falar coisas que não entendem. Estamos falando de autoridade espiritual, irmãos. Estamos falando de um poder espiritual que o político de tu nação não tem, que o presidente de tu país não tem. Que mais bem, eles dependem, às vezes, desse poder e dessa autoridade, quando chamam os pastores, os líderes, a los palácios de governo para que orem por eles. Eles sabem que têm uma caneta com poder para determinar os destinos de uma nação. Pero que o poder da oração de homens e mulheres de Deus, aún essa caneta tembla em suas manos. Tembla. E não pode fazer o que querem fazer, porque há um poder delegado desde o cielo sobre homens e mulheres de Deus que caminham bajo esta verdade, que sabem que vão e todo o que hacen, lo hacen em nome do Senhor Jesus. Sobre ti nessa manhã há autoridade de Deus, há poder de Deus. E eu quero orar nessa manhã e quero lançar uma palavra de autoridade sobre tu vida, de autoridade sobre esta enfermidade que te está golpeando tu corpo, sobre esse problema familiar que tu está enfrentando, sobre esse problema econômico que tu tens, sobre esse temor, sobre esse medo. Amém? A ti, pastor, amiga, sobre ti eu lanço essa palavra de autoridade de Deus sobre ti. E te digo, levanta-te, levanta-te. Porque Deus te ha dado poder e autoridade para exercer mientras tu estás aí em tu ministério. E fazer coisas que o homem comum e corrente não pode fazer. Não pode. Não te atemorize, levanta-te. Predica essa palavra com autoridade. Predica essa palavra com poder. Quando vas orar por enfermo, hazlo com autoridade. Amém? Hazlo com autoridade, irmãos. Amém? Evidentemente que a autoridade não é necessariamente gritar, aunque às vezes temos que gritar, verdade? Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma autoridade que o Senhor ha dado a seu povo. Se tu és discípulo de Cristo, tens a autoridade e poder delegado por Ele. Amém? Hijos de Deus, discípulos do Senhor, hijas, discípulas de Deus, tienes autoridade e poder em la palavra do Senhor. Usa essa palavra com autoridade. Usa a oração com autoridade. A oração eficaz de um justo pode muito. Usa isto, hermano. Usa isso. Imponga a mão sobre os enfermos. Quem vai sanar não eres tu, é o Senhor. Hein? Não tenhas medo. Pero essa enfermidade é muito difícil. Não é tu que vai sanar. O poder pode fluir através de você ou não. Pero quem hace é Deus. Pero tu ora com autoridade. Amém? Predica com autoridade. Não te atemorize. Amém? Use essa autoridade. Conosco pastores sem autoridade, infelizmente. Eu conosco, irmãos. Pastores sem autoridade, mas aferrados à letra, à palavra, ao regulamento, com medo da crítica, porque a gente disse que não podemos atar e desatar, não podemos decretar e declarar e sentenciar. Podemos usar a palavra que queremos usar, irmão. A autoridade não é nossa, é de Deus. Amém? Se queres amarrar, amarra. Os demônios entendem esse linguagem. Os religiosos não lo entendem, pelos demônios sim entendem. Se queres fazer um acto profético que é criticado por tanta gente, hazlo. Está entendendo, irmão? Hazlo. Porque são linguagens espirituais que principados e potestades entendem e se atemorizam e temblam. Quando vem delante de eles um homem ou uma mulher com poder e autoridade, com fé em aquilo que está sendo. Por isso diz, ore com fé. Se vai fazer, hazlo com fé. Lo que tu não haces com fé, não provém de Deus, não glorifica a Deus, irmãos. Eu he hecho actos proféticos que alguns religiosos diziam, que o pastor anda aí clavando palo na terra, clavando estacas, ungindo fincas e terras e propriedades com azeite, e fazendo coisas raras aí. É rara para ti, para os demônios não, eles reconhecem. Eu tenho não sei quantos testemunhos para contar de actos proféticos que he hecho, e recebo depois a notícia que, uau, Deus, isso tal coisa. Porque, irmão,
é a autoridade que o Senhor nos ha dado. Com a mesma autoridade que Jesus passou barro nos olhos de um cego, isso é um acto profético, irmãos. Isso não é natural, não é normal que alguém barre os olhos, escupa na terra, haga barro e pá nos olhos do cego. Imagine-se usted os religiosos daquele entonces, os escribas, os fariseus vendo Jesus escupindo ao suelo, haciendo barro e pá, embarrelando os olhos do cego. Claro que é algo que o ser humano comum e corrente, diga-se, religioso, não entende, irmãos. Não entende. Não entende quando você anda aí fazendo um acto profético em um lugar, em uma casa embrujada, por exemplo. Quando te chamam a ungir uma casa que está embrujada, que tem espíritos malignos, você vai ungir com azeite, é um acto profético. Está utilizando um meio natural para ser algo sobrenatural. E os demônios entendem esse linguagem. Os que não entendem são os religiosos. Amém? Assim que vamos orar, eu quero soltar uma palavra de autoridade. Porque a mim o Senhor me ha dado o poder e a autoridade para hacerlo. E não porque eu seja melhor que você. Amém? É porque creio, apenas isso, creio. E trato de caminhar em obediência à palavra e creio. Tenho fé em lo que hago. He visto orações que he hecho e Deus obra milagros tremendos. Como he visto outros homens fazer coisas aún maiores do que he hecho eu, que quizá nem em pensamento lo he hecho. Pero a autoridade está também na fé. Tens fé? Usa essa palavra como autoridade. Amém? Você que está aí, vamos orar. Amém? Aí gente mandando pedido aqui de oração. Vamos ver quem é. Deixa-me ver quem é aqui. Jesse. Não sei quem é Jesse. Pede oração por la família. Necessita um milagre. Jesse. Não sei quem é a Jesse. Amém? Jesse pede um milagre por sua família. Amém, Jesse? Vamos estar orando por isso. Aunque não me diz de onde é. Jesse, aí deve haver muitas Jesses por aí. Pero eres tu que está escutando. Amém? Vamos orar nesta manhã. Ponte em posição de oração. Se queres, dobra tus rodilhas. Se queres, ores sentado, ores de pé, ores caminhando, não importa. Amém? A posição com a que tu vas orar, não importa. Importa que a palavra saia de tua boca com autoridade. Amém? Eu quero que tu use essa palavra de hoje. Usa para ti mesmo, ou usa para orar por os tuyos, por alguma situação que tu sabe que está aí. Eu não sei tudo o que tu estás vivendo, todas as situações que tu está enfrentando, verdade? Não conosco todos tua família, os problemas que estão enfrentando, mas tu sabes. Deus nos falou nessa manhã de autoridade. Usa esta autoridade nesta manhã para repreender espíritos malignos, para repreender enfermidades, porque Jesus repreendeu enfermidades e também espíritos de enfermidades. Toda enfermidade, toda doença no povo andava Jesus sanando a gente, com autoridade, com palavra de autoridade. E nessa manhã, ponte a orar comigo e repreenda com autoridade todos esses problemas que te estão afligindo. Amém? Senhor, ó Deus, te alabamos nesta manhã, glorificamos tu santo nome, porque sabemos que tu eres Deus, tu eres Senhor. Toda potestade a ti te foi dada, Senhor, ó Deus. Muito antes da cruz, já a potestade estava sobre ti, já a autoridade estava sobre ti. E com a crucifixão na cruz do Calvário, o Padre, isso com que tu delegaras esse poder e essa autoridade a tus discípulos de forma permanente. Já eles não teriam mais a experiência temporal, momentânea de sair e fazer coisas. Não, esse poder estaria sobre eles, porque o Espírito Santo habitaria em eles, como habita em esse povo que aí está escutando nessa manhã. Eu quero repreender toda enfermidade nessa manhã. Tu que estás aí escutando, que estás enfermo, tens alguma situação, eu te digo, põe tu mano aí. Eu não posso nem pôr minha mano nesse momento sobre ti, pero lanço sobre ti uma palavra de autoridade. Ponga tu mano aí em tu riñón, em tu perna, em tus huesos, em tu cabeça, em tu coração, enfim, aí onde está afetado de enfermidade,
Ponga tu mano, hazlo com fé, e eu aqui lanço na palavra de autoridade sobre esta enfermidade e declaro que essa enfermidade tem que deixar tu corpo agora, em nome de Jesus. Oro e declaro uma palavra de autoridade sobre todos aqueles que estão enfrentando a situação de coronavírus. Essa palavra de autoridade também vai em contra todo o que está sendo esse vírus em nas vidas e declaro sanidade, declaro liberação, declaro restauração desses corpos e declaro que um testemunho vivo do poder de Deus saldrá de suas bocas para glorificar ao Senhor em nome de Jesus. Oro por todo aquele que tem enfermidade, todo aquele que se vê acossado, perseguido por espíritos malignos em suas casas, em sua família, em seus negócios, em suas relações familiares e conjugais, todo espírito maligno, estamos atando agora com poder e autoridade. Estamos determinando que te vayas, suelta essas vidas agora em nome de Jesus e sejam livres de toda perseguição, de todo o problema que han causado sobre essas vidas. Sejam livres esse povo que está escutando aí nessa manhã. E o Senhor ha dado palavra, ha soltado palavra de autoridade nessa manhã. Não importa a hora que tu vais escutar e assistir esse vídeo, esta palavra está sendo liberada desde esse momento para ti. E tu vas a receber a autoridade que está sobre essa palavra contra a tua enfermidade, contra tu problema, contra a situação que tu estás vivendo, contra tus temores e tus medos. Essa palavra de autoridade tem suficiente poder para revertir qualquer problema que tu enfrentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor ha dado uma palavra de autoridade sobre todos os enfermos e sobre todos os espíritos malignos, em nome de Jesus. Senhor, bendice tu pueblo allá em Bolívia, esses pastores em Bolívia. He sabido de uma notícia, hermanos, que nos duele. Hemos estado orando muito por Bolívia. Mais de 100 pastores muertos. Sabe o que, hermanos? Afectados e muertos. E os que não han muerto estão afectados, alguns hospitalizados, outros em quarentenas por el coronavírus. Amém? Glória a Deus. E a gente diz que os pastores não fazem nada. São eles que estão em meio do povo. São os pastores que vão onde o político não quer ir, a não ser em tempo de eleição. Donde o governo nunca vai pisar seus pés, vão os pastores, vão os missionários, vão os homens e mulheres de Deus aí. Vão as hermanas obreiras que andam visitando as casas, estão fazendo um trabalho de pastorado, pastoreando a comunidade. Aunque não tenham título na igreja, são pastoras de sua comunidade, dão consejeria, oram, impõem as manos, visitam os enfermos, visitam as pessoas em suas necessidades. Amém? Glória a Deus. E há muitos pastores em Bolívia, alguns han muerto por essa enfermidade, irmãos. Imagine-se você. Porque é gente que está aí, em meio ao povo. Não é que são irresponsáveis, é que são gente responsável. Isso sim que são. Pero estão com o Senhor, amém? Seus familiares podem chorar, podem sentir o dolor da perda, pero eles estão com o Senhor, amém? Pero os que morrem sem o Senhor, aí que é o grande problema, amém? Então, eu quero soltar essa palavra de bendição sobre tua vida, amém? Há poder e autoridade em la palavra. Há poder e autoridade em nome do Senhor Jesucristo. E Ele nos ha dado a potestade de usar su nome. Ele nos ha dado a potestade de usar su nome, incluso su sangre. Por el poder de su sangre, você pode repreender toda enfermidade e os demônios entendem. Amém? E o linguagem espiritual, los espíritos entendem muito bem. Amém? Assim que Deus te bendiga nessa manhã. Se puedes, comparte esse vídeo com os demais. Quero bendecir todos os irmãos que estão aí conectados. Maria Mora, Deus te bendiga, minha irmã. Esther Murillo, allá em Honduras, Tegucigalpa. Esther Murillo, Deus te bendiga, jovem. Inês Alves, minha irmã, allá de São Paulo, glória a Deus, de la Iglesia Casa Firme, creio eu, sim. Kelly Duarte Prachedes, allá de Avelino Lopes. Tatiana, Deus te bendiga, sim, amém. Recebimos do Senhor poder e autoridade, isso é verdade. Oro, Senhor, pelos pastores que estão conectados, pastor Paulo Souza da Igreja Bautista Missioneira de Brasil, amém. Por o pastor Márcio, amém. E por tantos pastores que estão aí, outros mais que se vão conectar. Que Deus bendiga esses homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra do Senhor, amém.
Bendice, Senhor, também tu serva Flora Valheiros e Amália Bossano aí em Santa Rita, essas hermanitas, ancianitas da igreja Oásis de Fé. Bendigo tu vida e te digo uma vez mais, o Senhor ha dado a ti, discípulo de Deus, Hijo de Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo, te ha dado autoridade e te ha dado poder. Usa isto, amém? Usa isto. Glória a Deus, que o Senhor te bendiga. Te vou deixar uma canção aqui para que tu sigas orando aí.